São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensam? É a questão 583 do Livro dos Espíritos. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, também mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Os pais, eles são responsáveis pelo filho desde a sua concepção, né? Deus nos enviou os nossos filhos para que a gente proporcione a eles cuidado, carinho e educação. Faz parte da educação do filho. Os pais são responsáveis pela educação intelectual, mas também pela educação moral. E aí a pergunta diz que se os pais são responsáveis por esse transviamento, né? Não, os pais não são responsáveis por aquele caminho que o filho escolheu, mas eles são responsáveis, sim, por orientar o caminho, por proporcionar. Responsabilidade pelas escolhas o pai não tem, mas ele tem a responsabilidade na orientação e na condução do caminho, estando sempre ali para apoiar, para impulsionar e para identificar, para orientar. Olha, filho, esse caminho não está certo. Porque se o pai vê o filho indo por aquele caminho que a gente acredita não ser o caminho correto e ficar de braços cruzados, aí sim ele vai responder, né? Mas o filho está indo ali por aquele caminho que não é talvez o caminho ideal. Cabe ao pai, sim, orientar, né? Não sendo ele o responsável, claro, na decisão do filho, né? Mas na orientação. Então, vamos partir para a prática. Se o filho não quer ir para a escola regular, ele pode não ir para a escola regular? Não, ele não pode. Ele é obrigado a ir. Se ele não for para a escola regular, daqui a pouco bate o conselho tutelar aí e vai buscar a responsabilidade dos pais. Então, nós temos que partir do princípio que os pais têm que deter, por mais difícil que seja, os pais detêm a responsabilidade pelo filho. Então, se ele não quer ir para a escola, o pai o obriga, não é verdade? Não, você vai porque é obrigação sua. Ah, mas eu não quero, mas eu não vou, a situação foge de controle, ele se nega a ir. Aí o pai precisa insistir, porque senão depois vem a lei cobrar, bater na porta dele que ele precisa mandar o filho dele para a escola. E para que ele precisa mandar o filho dele para a escola? Porque o filho dele precisa aprender as coisas, né? Aprender a educação intelectual para ele crescer e ter assim a sua profissão quando ele for adulto. Se ele não tiver desenvolvido a sua intelectualidade, como é que ele vai fazer? Né? São os princípios básicos ali. Então, ele tem que ir para a escola. Se ele não for para a escola, o pai vai responder legalmente. E aí, para o centro espírita, onde não existe essa obrigação, né, da lei, onde não existe uma lei que cobre de um pai enviar o seu filho para uma evangelização, para qualquer religião que for. Aí cabe dos pais entenderem a educação espiritual, a educação moral do filho como prioridade, assim como a educação intelectual. O pai vai ter que entender essa necessidade dele introduzir o filho dele para o filho desenvolver as duas asas, tanto a intelectual quanto a moral. Aí vem aquela dificuldade. O filho fala, eu não vou, não tem quem me obrigue. O pai não tem argumento para falar assim, o conselho tutelar não vem aqui me cobrar. Mas e aí? Não é muito fácil também, nós fomos jovens. Lá em casa nós somos em três meninas. E a minha mãe sempre foi muito firme, ela sempre foi muito dura. A nossa evangelização, ela era sábado à tarde e era o dia que a gente tinha para ficar com os nossos amigos. Então, assim, não é que a gente não queria ir para a evangelização, porque era gostoso, era um momento onde a gente se conectava, desenvolvia esse nosso lado moral, era muito gostoso, mas o horário a gente não queria ir, só que não tinha conversa.
sabe, Cris? A minha mãe entendia que tanto a escola regular era importante para a nossa formação, quanto o espiritismo. E ela nos falava, se vocês não forem, vocês não terão a outra parte, que era se divertir com os amigos, sair à noite em algum lugar. Então, sempre existia uma compensação. É realmente é muito difícil, é um desafio nós lidarmos hoje com essas dificuldades. Muito melhor seria se o jovem, se a criança fosse por vontade própria, mas muitas vezes isso não acontece. Aqui na minha casa também, eles nasceram indo na evangelização, foram muito bem até entrar na adolescência. Então, essa 1 horinha, às vezes, ela é muito difícil de eu enviar, de eu trazer eles. Mas aí eu entro com o mesmo método que minha mãe entrava pra gente, né? Você tem a obrigação, eu, como tutora de vocês e responsável pela educação de vocês, serei cobrada. Então, vocês têm a obrigação de ir para a escola e têm a obrigação de ir para o centro espírita, participarem da evangelização. Então, eu faço a compensação. Se você não for, você não vai ter aquilo que você gostaria, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. Não vai para a evangelização, vai ficar sem o videogame, vai ficar sem o computador. Infelizmente, são essas estratégias que a gente utiliza para a gente poder oferecer, né? E eu tenho certeza que a partir do momento que eles vão para a aula, agora no formato online, eles saem da aula muito melhores do que eles entraram. Então, nós pais não podemos cruzar os braços e deixarmos que a vontade do filho prevaleça. Porque aí está a nossa prioridade também, né, Cris? Então, assim, se o nosso filho é convidado para ir numa festa, ele vai querer ir prontamente. Muitas vezes ele não está nem bom para ir para essa festa. Ele tem um outro compromisso, ou ele está com uma gripezinha, e nós, pais, incentivamos para que eles vão. Por quê? Porque a gente quer que ele se divirta. Mas e aí, na hora deles irem para a evangelização, quando eles relutam, a gente cede? Tá aí a nossa importância. Nossa, será que eu estou dando importância para a evangelização necessária? Cabe uma reflexão, né? Porque eles são de responsabilidade nossa.